Olá, preparem-se para mais um mergulho profundo no mundo da música. Hoje vamos explorar a evolução do concerto, do barroco ao clássico. Isso aí. E para guiar nossa jornada, temos um material incrível que recebemos de um ouvinte. É verdade. O material foca em três grandes nomes: Vivaldi, Bach e Mozart. A ideia é entender como cada um deles contribuiu para transformar o concerto em uma das formas musicais mais importantes da história. Exatamente. Uma viagem fascinante que vai nos levar da Itália do século XVII até a Viena do século XIX. E aí, preparados para essa aventura musical? Então vamos começar a nossa viagem sonora lá no período barroco, na Itália dos séculos XVII e XVIII. Imaginem cortes, salões da nobreza. Um período de grande efervescência cultural. E nesse cenário surge um novo tipo de composição instrumental que começava a ganhar espaço, o concerto. Isso mesmo. E nesse período inicial, tínhamos dois tipos principais de concerto: o concerto grosso e o concerto solo. Qual a diferença entre eles? No concerto grosso, um pequeno grupo de solistas, o concertino, dialoga com a orquestra completa, o ripieno. Interessante. É como se fosse uma conversa musical, certo? Exatamente. Já no concerto solo, como o nome sugere, um único instrumento solista se destaca contrastando com a orquestra. Entendi. E já que falamos em concerto grosso, temos que mencionar Arcangelo Corelli, um dos pioneiros do gênero. Sem dúvida. Corelli foi fundamental para o desenvolvimento do concerto grosso. Ele estabeleceu uma estrutura clara, explorando o contraste entre o concertino e o ripieno de forma magistral. Que legal. E além de Corelli, quem mais se destacou nesse período inicial? Ah, não podemos esquecer de Giuseppe Torelli. Torre. Sim. Ele também contribuiu muito para a popularização do concerto, tanto com concerto solo quanto com concertos para orquestra. E falando em popularização, chegamos ao mestre veneziano, Antonio Vivaldi. Vivaldi, um dos compositores mais prolíficos do barroco, com mais de 500 É concertos. muita coisa. O que mais te fascina na música dele? Ah, a energia, a vitalidade, a alegria que transborda em cada nota. Seus concertos são cheios de vigor rítmico e melodias vibrantes, cheias de vida. É verdade. As melodias de Vivaldi são inesquecíveis. E ele tinha um talento incrível para criar paisagens sonoras. Por exemplo, no concerto Primavera de As Quatro Estações, a maneira como ele usa as cordas para imitar o canto dos pássaros e o correr dos rios é simplesmente mágico. Uau, que exemplo incrível. E essa fórmula mágica de Vivaldi, essa capacidade de criar melodias tão cativantes, tem a ver com o trabalho dele na Pietà. Com certeza. Vivaldi trabalhou por muitos anos na Pietà, um conservatório feminino em Veneza, onde compunha e regia diversas obras. A demanda por novas músicas era alta e ele precisava ser criativo e eficiente. Faz sentido. E essa necessidade impulsionou a desenvolver um estilo próprio. Sim. Ele criou uma espécie de receita, um modelo que lhe permitia compor com rapidez, mas sem perder a qualidade e a originalidade. Essa receita era simples, mas flexível e permitia uma variedade enorme em suas composições. Interessante. Então, a necessidade de produzir em grande quantidade o impulsionou a ser criativo. E essa é a criatividade que faz a música dele ser tão atemporal e apreciada até hoje. Ok. Agora, vamos dar um salto no tempo, saindo do barroco e chegando ao período clássico. E para fazer essa ponte, vamos falar de um compositor que teve um papel fundamental. Johann Christian Bach, o filho caçula de Johann Sebastian Bach. Johann Christian Bach, um compositor que, apesar de viver à sombra do pai, teve uma importância enorme na história da música. É verdade. E ele teve uma formação musical privilegiada, aprendendo com o pai, um dos maiores gênios da música, e com o irmão Carl Philipp Emanuel Bach, outro grande compositor. Mas ele não se limitou à tradição familiar. Exatamente. Ele decidiu trilhar seu próprio caminho. Mudou-se para Milão e depois para Londres, absorvendo novas influências e moldando um estilo próprio. Um verdadeiro cosmopolita musical. Sem dúvida. Sim. E essa mistura de estilos, essa fusão da tradição alemã com a leveza italiana, resultou em uma música elegante, sofisticada e cheia de charme. E essa sonoridade nova influenciou outro grande compositor, Wolfgang Amadeus Mozart. Sim, Mozart conheceu Johann Christian em Londres quando ainda era criança e ficou fascinado por sua música. Ele até adaptou algumas sonatas para teclado de Bach em seus próprios concertos. Que legal. Imagina o impacto que esse encontro teve na formação musical de Mozart. Foi enorme. A influência de Johann Christian ajudou Mozart a desenvolver seu próprio estilo mais leve, elegante e expressivo. E essa conexão entre eles é crucial para entendermos a evolução do concerto. A partir de Johann Christian,
O concerto se torna um veículo ainda mais poderoso para a expressão individual, explorando o diálogo entre solista e orquestra de forma cada vez mais complexa. Mas isso é assunto para a próxima parte da nossa jornada. Fiquem ligados. E aí prontos para continuar nossa viagem pelo mundo dos concertos. Com certeza. Na primeira parte, exploramos as origens do concerto no período barroco e vimos como compositores como Vivaldi e Johann Christian Bach pavimentaram um caminho para o surgimento do concerto clássico. Isso mesmo. E agora, vamos nos aprofundar na obra de um dos maiores gênios da música, Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, um compositor que levou o concerto a um novo patamar artístico. Mas antes de mergulharmos nas suas obras-primas, queria retomar um ponto que você mencionou na primeira parte, a influência de Johann Christian Bach no estilo de Mozart. Ah, sim. A influência de Johann Christian foi fundamental para Mozart. Ele introduziu Mozart a um estilo mais leve, galante, que contrastava com o estilo mais contrapontístico e denso do pai de Johann Christian, Johann Sebastian Bach. E como essa influência se manifesta nos concertos de Mozart? Mozart absorveu a elegância e a clareza do estilo de Johann Christian, mas foi além. Ele combinou essa influência com sua própria genialidade, criando um estilo único, equilibrado e expressivo. Interessante. Então Mozart conseguiu sintetizar diferentes estilos, criando algo novo e original. Exatamente. E essa capacidade de síntese é uma das marcas da genialidade de Mozart. Ele conseguia combinar elementos de diferentes estilos, criando uma música que era ao mesmo tempo complexa e acessível, erudita e popular. É verdade. A música de Mozart tem essa capacidade de tocar o coração e a mente ao mesmo tempo. E nos seus concertos, essa dualidade se manifesta de forma brilhante. Sem dúvida, Mozart explorou o diálogo entre o solista e a orquestra de forma magistral, criando momentos de grande beleza e virtuosismo. E falando em diálogo, como Mozart estruturava seus concertos? Ele seguia a estrutura tradicional do concerto barroco. Mozart herdou a estrutura básica do concerto barroco, com 3 movimentos, um rápido, um lento e outro rápido. Mas ele o aperfeiçoou, integrando elementos da forma sonata, que era a estrutura predominante nas sinfonias e sonatas do período clássico. Então ele combinou elementos do barroco e do classicismo, criando um estilo próprio. Exatamente. E essa fusão de estilos é uma das características mais marcantes dos concertos de Mozart. Ele pegou a forma de ritornello do concerto barroco e a integrou à forma sonata, criando o que chamamos de ritornello sinfonizado. Ritornello sinfonizado. Que nome complicado. Pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Mozart adaptou a forma de ritornello, que era baseada na repetição de um tema principal. A estrutura da forma sonata, que se dividia em 3 seções: exposição, desenvolvimento e recapitulação. Entendi. Então ele pegou uma estrutura antiga e a modernizou, integrando elementos de um novo estilo. Exatamente. E essa inovação permitiu que ele explorasse o diálogo entre o solista e a orquestra de forma mais dinâmica e complexa. E essa complexidade se manifestava como na prática. De várias maneiras. Mozart usava a orquestra não apenas como acompanhamento, mas como um interlocutor, um parceiro de diálogo com o solista. Ele explorava as diferentes sonoridades da orquestra, criando texturas ricas e contrastantes. Interessante. Então a orquestra tinha um papel muito mais ativo nos concertos de Mozart que nos concertos barrocos. Sim. Para Mozart, a orquestra era um elemento dramático fundamental, que contribuía para a narrativa musical, para a criação de atmosferas e emoções. E essa concepção da orquestra influenciou os compositores que vieram depois dele. Com certeza. A influência de Mozart é notável em compositores como Beethoven, Schubert, Brahms e muitos outros. Eles se inspiraram em Mozart para explorar novas possibilidades do concerto, expandindo sua forma, sua expressividade e sua sonoridade. E para ilustrar essa genialidade de Mozart, vamos analisar um dos seus concertos mais famosos. O concerto em Sol Maior, K453. Ótima escolha. Ok, 453 é um exemplo perfeito do estilo maduro de Mozart. Um concerto que combina beleza, elegância, virtuosismo e profundidade emocional. E como Mozart explora o diálogo entre o solista e a orquestra nesse concerto? De forma magistral. No primeiro movimento, por exemplo, ele usa a dupla exposição, um recurso que já vimos antes, para dar destaque ao solista. A orquestra apresenta os temas principais 2 vezes, primeiro sozinha, e depois com o solista, que adiciona suas próprias nuances e ornamentos. É como se o solista estivesse respondendo à orquestra, complementando seus temas com sua própria voz. Exatamente. E essa conversa musical é enriquecida por outros elementos, como o ungan, uma pequena introdução antes da entrada do solista, e a cadenza, um momento de improvisação livre para o solista. A cadenza, um momento mágico no concerto, onde o solista pode mostrar toda a sua virtuosidade e criatividade. Sem dúvida, a cadenza era um momento de liberdade, onde o solista podia improvisar, criar novas melodias e harmonias, dialogando com a orquestra de forma espontânea. Que pena que não temos registros das cadenzas que Mozart improvisava em seus concertos. É verdade.
Mas podemos imaginar a beleza e a complexidade dessas improvisações, baseados no que conhecemos de sua genialidade como compositor e pianista. Com certeza. E o Cato Oteto 653 Melhades, Modus Novenae Sociedades em Diverra, sem inspiração. Sem dúvida. O segundo movimento, um andante em dó maior, é um dos momentos mais belos e comoventes de toda a obra de Mozart. Um momento de pura poesia musical, um convite à introspecção e à reflexão. E o terceiro movimento, um allegretto, nos contagia com sua alegria e leveza. É como se Mozart, após nos levar pelas profundezas da alma humana no segundo movimento, nos convidasse a celebrar a vida, a dançar, a sorrir. É verdade. O terceiro movimento é um final triunfal para o concerto, um momento de pura celebração da vida e da música. E essa alternância entre momentos de introspecção e extroversão, de drama e leveza, é uma das características marcantes do estilo de Mozart. Ele era um mestre em criar contrastes, em nos levar por diferentes estados emocionais. Sem dúvida. Mozart era um mestre em criar música que expressava a complexidade da experiência humana. E essa capacidade de expressar a alma humana através da música é um dos motivos pelos quais sua obra continua tão relevante e inspiradora nos dias de hoje. Mas por hoje, vamos ficando por aqui. Na próxima parte da nossa jornada, exploraremos o legado de Mozart e como sua música influenciou gerações de compositores. Até lá. E aí, chegamos à parte final do nosso mergulho no mundo dos concertos. Que jornada incrível! É verdade. Vimos como o concerto evoluiu do barroco ao clássico, explorando a genialidade de Vivaldi, Bach e, claro, o mestre Mozart. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos analisar o legado de Mozart e como ele influenciou a música dos séculos seguintes. É isso aí. Mozart, com sua genialidade, redefiniu o concerto clássico. Ele estabeleceu um modelo que seria seguido e reinventado por gerações de compositores. Sem dúvida. E essa influência se estende até os dias de hoje. Compositores contemporâneos ainda encontram em Mozart uma fonte de inspiração. É impressionante como a música dele continua tão viva e relevante. Uma das coisas mais fascinantes é como Mozart via a orquestra, né? Ele não a via como um mero acompanhamento para o solista. É verdade, ele dava à orquestra um papel muito mais importante. Sim. Para Mozart, a orquestra era um personagem ativo na narrativa musical. Que interessante. E como isso se refletia na prática? Bom, ele explorava as diferentes sonoridades da orquestra, criando texturas ricas e variadas. Ah, entendi. Ele usava os instrumentos para dialogar com o solista, comentar os temas, criar atmosferas, emoções. Exatamente. Era como se a orquestra tivesse uma personalidade própria. E essa concepção influenciou compositores como Beethoven, Schubert, Brahms. Nossa, quanta gente! Então a influência de Mozart foi enorme. Foi gigantesca. Eles se inspiraram em Mozart para explorar novas possibilidades do concerto, expandindo sua forma, sua expressividade, sua sonoridade. E Beethoven, por exemplo? Ele foi influenciado por Mozart. Com certeza. Beethoven era um grande admirador de Mozart. Ele expandiu a dimensão do concerto tanto em termos de duração quanto de intensidade emocional. Seus concertos são verdadeiras epopeias musicais. Beethoven era realmente grandioso. E essa busca por uma expressão cada vez mais intensa, mais dramática, será que também tem a ver com a influência de Mozart? Sem dúvida. Mozart abriu caminho para essa nova forma de expressão mais subjetiva, mais pessoal. Fascinante. Então a influência de Mozart não se limitou à estrutura e à sonoridade do concerto. Ela também se manifesta na forma como os compositores românticos abordavam a relação entre o solista e a orquestra. É isso mesmo. Mozart via o concerto como um diálogo, né? Um diálogo entre duas forças musicais distintas que deviam se complementar, se enriquecer mutuamente. Um diálogo musical, que lindo. E essa concepção influenciou profundamente os compositores românticos, que exploraram essa relação de forma cada vez mais intensa, mais complexa. E a gente pode ver isso nos concertos de Schumann, de Chopin. Exatamente. Eles exploram essa relação entre solista e orquestra de forma poética, intimista, criando momentos de grande beleza, de sensibilidade. É como se o solista estivesse confidenciando seus sentimentos à orquestra. É uma bela imagem. E essa concepção do concerto como um espaço para expressão individual, ela se intensificou ainda mais no século XX, com compositores como Rachmaninoff, Prokofiev, Shostakovich. Nossa, o concerto passou por tantas transformações. É verdade. Mas a essência do diálogo, da interação entre solista e orquestra, essa essência permaneceu. Que legal. É como se Mozart tivesse plantado uma semente que continuou a florescer ao longo dos séculos. Exatamente. E essa semente continua a gerar frutos até hoje. Compositores contemporâneos ainda se inspiram em Mozart para criar suas próprias obras. É incrível como o legado dele atravessou séculos e continua vivo. Mozart é um daqueles artistas atemporais, né? Sua música é universal e continua a nos emocionar e inspirar. É verdade. E o concerto, essa forma musical que ele moldou com sua genialidade, continua sendo um dos gêneros mais populares e apreciados da música clássica. Sem dúvida. E para a gente encerrar essa jornada musical, acho importante a gente destacar a importância de conhecermos a história, a evolução do concerto. Concordo. Conhecer o passado nos ajuda a entender e apreciar melhor o presente. É isso aí.
Ao entendermos como o concerto se desenvolveu ao longo dos séculos, ao conhecermos os diferentes estilos, as diferentes abordagens dos compositores, a gente consegue apreciar cada obra com mais profundidade, com mais sensibilidade. É como se a gente estivesse participando de uma conversa que começou há séculos atrás. É uma bela analogia. E essa conexão com a história, com a tradição, com a genialidade humana é o que torna a música clássica tão especial, tão enriquecedora, tão essencial para nossas vidas. E por falar em conexão, queremos agradecer a você, nosso ouvinte, por ter mergulhado com a gente nesse universo fascinante do concerto. Esperamos que essa jornada musical tenha sido inspiradora, que tenha despertado em você a vontade de conhecer mais, de explorar mais esse mundo incrível da música clássica. E lembre-se, a música é um presente, um tesouro a ser descoberto, apreciado e compartilhado. Continue explorando, continue se emocionando. Até a próxima. Até a próxima.